semifinais já de Eurocopa, de Liga das Nações. Ainda assim, o Didier Deschamps falou que sabe do favoritismo da Espanha e que se espera um jogo duríssimo, um jogo de alto nível. Essa não é uma rivalidade, é uma rivalidade, mas essa fala daqui, ouve dali, Lamine Yamal falou, não, a gente não tem que ter medo da França. Aí o francês vai lá e responde, não, tá tudo bem ele falar isso, ou não vou ligar para isso. É bom também, né, aguçar dessa forma. Não, claro que é. E essas últimas vitórias da Espanha, né, diante da França, traz um equilíbrio no confronto. Não dá para a gente imaginar também que a Espanha, por ter vencido a França, houve inclusive mudanças no time, no setor defensivo, principalmente da França. Não dá para dizer porque a Espanha ganhou que ela é favorita. E não dá para dizer também que a França, né, que faz uma Copa muito melhor que a da Espanha no quesito apresentação, também é favorita. Eu acho que vamos ter um equilíbrio, né? Uma Espanha que dá pouco espaço, né? Ela sabe, né, jogar de forma compacta, as linhas acompanham muito bem e a gente tem uma França que acelera o jogo. Vai ser realmente... essa semifinal vai ser, acho que, mais equilibrada do que a outra. Eu acho que é um jogo muito bom de ver, né, Espanha e França. Alicia, o Lamine Yamal falou, né, não temos que ter medo da França, a gente ganhou ali. E aí hoje o Koundé falou que não achou desrespeitoso, que acha que é uma forma do próprio Yamal, enfim, pegar confiança. Mas aí teve um outro atleta que falou, não, cara, eu não quero saber o que é posto em rede social, eu quero saber o que é feito dentro de campo. Polêmicas ou não? Tem sempre um pouco de polêmica, de provocação, de questionamentos aí pré-jogo, acho normal, principalmente num jogo deste tamanho, com uma rivalidade europeia importante nos últimos anos. E acho que a declaração do Yamal, ela está ancorada nas estatísticas. De fato, o grande calcanhar de Aquiles da seleção da França no ciclo foi a Espanha. A gente mostrou os números aí agora há pouco. É uma vantagem larga que permite ao Yamal dizer, a gente ganhou desta França. Mas Copa do Mundo é muito momento, é um momento muito específico. A Copa do Mundo não é o ciclo, né? O ciclo é muito longo. Como você chega na Copa importa. Pelo futebol praticado nesse último mês, para mim, esses números estão um pouco descolados da realidade atual. Então, no ciclo, realmente, a Espanha foi bem melhor, né? Conseguiu 7 vitórias em cima do time do Deschamps, mas o que a gente está vendo nessa Copa é uma França que está sobrando. Né? Sobrou contra praticamente todo mundo, à exceção da partida de estreia contra Cabo Verde, e muito por mérito de Cabo Verde também, como a gente foi ver adiante. A Espanha a gente não viu sobrar na competição. A Espanha está jogando para o gasto, né? Consegue ficar com a bola, tem essa habilidade de ceder pouco espaço para os adversários, mas não encantou ainda. Pode passar da França sem encantar? Claro que pode. Mas, para mim, pelo o apresentado na competição até agora, a França é favorita, ainda que no ciclo a Espanha tenha dado muito trabalho para esse time francês, mas chegaram com muita força. E aí a questão da França, para mim, é que não depende de um jogador só. A gente viu na primeira partida da Espanha, naquele 0-0 contra Cabo Verde, o Oyarzabal ficar meia hora sem conseguir tocar na bola. Aí no segundo jogo contra a Arábia Saudita foi uma partida contra um adversário muito fraco. Aí o Yamal entrou, conseguiu gerar ali um volume de jogo maior, mas foi passando aos trancos e barrancos ali a Espanha, sem 1-0 aqui, então sem sobrar muito. No caso da Espanha, você tem 2 dos melhores zagueiros do campeonato, você tem 2 dos melhores volantes do campeonato, você tem 2 excelentes laterais, você tem um bom goleiro, e você tem ali um trio de ataque, um quarteto de ataque, todos extra classe, todos absolutamente fantásticos, inclusive disputando artilharia e liderança em assistência, né? Dembélé, Olise, Mbappé, é muita qualidade. Então, eu hoje vejo a França favorita pelo que está jogando nessa competição. Mas eu entendo as declarações de lado a lado de que nessa hora é difícil você apontar favoritismo, seja pelo que foi feito no ciclo, seja pelo que está acontecendo no último mês. Mas a França está jogando muito mais neste Mundial, por enquanto, do que a Espanha. A ver se a Espanha vai crescer nesse momento. Mas eu acho a França mais time, né? Coletivamente e individualmente melhor.
O Mbappé até falou sobre isso, né, de ser mais time, questionado se é a melhor França de todos os tempos. Lembrando que 18 foi campeão, depois em 22 vice-campeão, e aí ele fala, não, a gente tem aqui, dá pra chegar, mas uma foi campeã e uma outra seleção foi vice-campeã. Essa ainda não ganhou nada. Mas sabe, né, Danilo, que é favorita também, os próprios jogadores sabem disso. Eu não tenho a menor dúvida que eles sabem disso e tem um pouco do respeito. Se a gente fosse fazer aqueles tradicionais cara a cara que às vezes a gente faz, olha, eu tô para te falar que ia ser 9-2 aí para a França. Quando a gente olha comparando a começar pelo quarteto de ataque da França, você pode escolher se vai ter Doué, se vai ter Barcola, você escolhe qual para dar mais equilíbrio. Ainda assim, o quarteto provavelmente ganha. Você vai ter que dar um jeito de encaixar o Yamal ali de alguma maneira. O Yamal que não está no seu melhor da forma nessa Copa do Mundo, que chegou lesionado, né? Aí você olha o Pamecano, que aliás eu descobri esses dias conversando com o francês aqui, que é o Pamecano. Eu nunca vou conseguir fazer isso, até porque o biquinho do francês me falta, mas você coloca o Pamecano para jogar, também é titular. Então assim, 9-2, 7-3, 8-3 para a França, é o que eu imagino. Só que o que deixa a gente de olho nesse jogo, além do histórico, para mim, é o estilo de jogo, né? A França é um time que vai tentar agredir, marcar alto, jogar para cima, muito vertical, com o Olise pode cair pela esquerda, pela direita, no meio. Contra Marrocos ele começou pela esquerda, depois veio mais para a direita. E a Espanha é o time que eu tenho chamado nos programas aqui do UOL de aborrido, que é um time chatinho de ver às vezes. Às vezes dá vontade de dormir vendo a Espanha, que fica lá, toca para cá, toca para lá, toca para cá, toca para lá. Só que não toma gol, né? É um time que controla muito a posse. Então a gente vai ter que ver como a França vai lidar com esse desafio. E ao mesmo tempo, um pouco do que o Yamal fala, não tenho medo da França, eu acho que é muito porque a França tem costume de jogar contra... Aliás, desculpa, a Espanha tem costume de jogar contra essa França. A Espanha ela não precisa ficar com medo ou, nossa, quem é esse cara? Quem é esse time que eu vou enfrentar? Os caras olham e falam, não, beleza, eu sei como é que é, sei como eles vão jogar. Então, eu acho que isso iguala um pouco as coisas, porque se a gente fosse olhar nome a nome, seria um baile. Tô aqui olhando o superchat, a galera que tá acompanhando aqui nas redes sociais e falando, aí tem um aqui, ó, que tá bem chateado com a seleção brasileira, e ele fala, eu quero que a França chegue ao Hexa para tirar a arrogância dos jogadores brasileiros. Hoje a gente ainda vai rodar aqui um vídeo do Neymar, que foi feito por uma inteligência artificial, dando a possibilidade ou levantando a questão se o Neymar poderia ou não jogar em 2030. E aí eu quero que vocês comentem aqui também, claro. Depois eu vou conversar com todos que estão aqui nesse debate para entender o que foi feito sobre isso. Mas esse cara aqui não está muito contente com o Brasil, não. Quer que a França chegue ao Hexa, Samir, para tirar essa arrogância dos brasileiros. Eu acho que ele está falando isso por conta do discurso do Mbappé, né? De não ganhamos nada, aquela coisa que o brasileiro tem que aprender, né? Aliás, não são só os jogadores, né, da seleção brasileira nos últimos anos ou nas últimas Copas, né? Eu acho que a própria, e não só a torcida, e a própria imprensa tá aprendendo agora. Porque também, assim, a gente não vou me colocar nessa, porque há muito tempo eu venho falando que não dá para ganhar com carteirada. E muito tempo vem essa história, somos os pentas, né? Você vê, o Brasil fez o gol contra o Japão no final, pelo amor de Deus. Respeita a seleção pentacampeã, aquela coisa toda. Na carteirada não dá para ganhar, não tem como. Então eu acho que esse discurso, né, dos franceses poderia servir de lição, mas sinceramente não vai. Chega na próxima Copa. Quando o Brasil foi eliminado, já começaram a falar, olha que geração de 2030. E começaram a colocar Breno Bidon, que ainda não é nem realidade ainda no Corinthians. Aí começaram a colocar o Ryan, que acham que fez uma Copa maravilhosa, para mim não fez. Ele foi bem taticamente, ajudou a fechar um setor, como vários jogadores no futebol brasileiro aprenderam a fechar uma linha de 4, mas nada demais. Lá na frente foi o quase bom. Então, assim, você vê que o brasileiro não vai aprender. Na eliminação, você já viu quando começaram as postagens. Olha que geração que está vindo em 2030. Calma, com carteirada não vai levar nada. Concordo com um amigo aí. Eu tenho uma amiga que fala que não, que o Brasil tem sim que subir nesse salto e falar somos pentacampeões, os únicos, então respeita a nossa camisa. Por isso que a gente não ganha mais. A soberba precede a queda. Por isso que a gente não ganha mais. Acho que vai bem por essa linha. Vai, porque tem que ter trabalho, não adianta carteirada.
É, gente, não adianta carteirada, mas ó, vou falar uma outra coisa aqui, que essas duas, mudando agora, voltando para a seleção de França e Espanha, elencos bem avaliados, 16 bilhões de reais, gente, em 5 jogadores de cada um, ou seja, em 10 jogadores, 10 atletas, soma-se 16 bilhões. 5 os mais caros da França e 5 mais caros da Espanha. E aí eu queria que vocês falassem sobre esses jogadores supervalorizados. A gente tem o Lamine Yamal, 200 milhões de euros, 1,1 bilhão de reais. Mbappé é o mais caro da França, 180 milhões de euros. Mas aí tem Olise, tem Doué, Dembélé, Pedri também. Assim, é um elenco muito caro, né, Alicia? Que movimenta, a gente sabe também, né? As ligas que eles participam também. É um futebol atrativo, não só por conta dessa parte financeira, mas onde tem dinheiro costuma-se ter melhores condições, né? Sem dúvida nenhuma. E a maioria desses jogadores que a gente está vendo nessa lista ilustrada aqui são avaliações justas dentro da loucura que é o mercado do futebol, né, em que jogadores valem bilhões de reais, 1 bilhão de reais. Mas tem poucos jogadores aqui que estão super valorizados, né? Para falar da seleção da França, Mbappé, Olise, Dembélé absolutamente voando nessa Copa. Doué é um jogador incrível, né? É invejável que a França possa escolher se ela quer botar o Doué, se ela quer botar o Barcola, né? Mas são todos jogadores que vêm entregando muito. Do lado da Espanha, eu acho que assim, tem um jogador que talvez vá valer mais ainda depois dessa Copa, que é o Pau Cubarsí. Você tem um jogador, um zagueiro de 19 anos, com a solidez que ele tem, é impressionante, né? Uma coisa é você ter um atacante solto ali na frente com 19 anos. Zagueiro é outro rolê e ele vem fazendo uma grande Copa do Mundo. Pedri já não, né? Entrou muito valorizado, chegou valorizado, mas não está fazendo uma grande Copa do Mundo. E o Lamine Yamal é um dos jogadores, né, dessa geração de quem mais se espera no mundo todo. Vamos lembrar que ele fez aniversário agora, né? Ele faz aniversário em julho, ele completou Hoje, né? 17 anos. Isso, e ele completou os 17 anos na véspera da final da Euro. Ele chegou à final dele, ele se classificou para a final da Euro com 16 anos, fazendo lição de casa no intervalo dos treinamentos. Então, é um jogador impressionante que não vai brilhar tudo que poderia ou tudo que se esperava dele nessa Copa, muito provavelmente porque fisicamente não chegou bem, então está evoluindo dentro da competição, porque está se recuperando, mas no primeiro jogo, como eu falei, nem começou jogando, porque ainda não estava bem, está sentindo falta do Nico Williams, que é outro que chegou na competição machucado, mas é um atleta de enorme potencial, porque é isso que ele acabou de completar 19 anos, então tem muito tempo ainda pela frente e faz todo sentido que esteja muito valorizado. Alguns outros talvez nessa Copa ganhem aí ou percam um pouquinho de valor no mercado, mas são duas seleções individualmente de jogadores muito fortes. É que coletivamente a França me parece um time mais bem treinado e com mais talentos individuais extra classe, né? Você não tem você não tem 3 Yamal no ataque da França, no ataque da Espanha. Na França você tem Dembélé, Olise, ou Doué, ou Barcola e Mbappé, que são todos fora de série, né? E o Dembélé é um cara infernal, com uma capacidade de finalização ambidestro, além de tudo. Então é um time muito qualificado, né? Eu acho que os valores do futebol são completamente fora da realidade das pessoas normais, mas para o que se pratica, a maioria deles faz bastante sentido, Denise, porque são realmente jogadores extraordinários. Samir. Não, eu ia falar que em cima do que a Alicia falou, né? No Brasil a gente tinha uns 5 Yamal. Tinha? O Casemiro Yamal, o Paquetá Yamal. Enfim, você pode... Eu tava esperando por esse momento, gente. Não, eu gosto disso. Eu já tenho que aguentar o PVC, que é o rei dos trocadilhos ruins aqui. O cara tá comigo todo dia. Agora eu tenho que aguentar o Samir também. Teve um dia, Danilo, que eu fiz um programa, eu, PVC e o Samir, e eu fiquei nessa. Nossa, você sofreu, hein? Eu dei boas risadas aqui. Você estava falando do Yamal, a Alicia falou de comparar, né, esses valores que os jogadores querem completamente muito maior do que a maioria da população.
O pessoal aqui no chat não gostou nem um pouco da gente levantar essa logística de avião. Falou, estão reclamando de andar de avião. Aí tem um que fala aqui, ó, pega o metrô na linha vermelha às 6 da manhã, sentido Brás. Sei bem como é uma outra realidade. É sempre muito cheio mesmo. Mas para você desjogar, para desgastar ali, é cansativo também. Nem se compara, obviamente, à linha vermelha ou qualquer outra linha de metrô de São Paulo, gente. Mas é um levantamento que é importante a gente mostrar, né, Danilo? Não, na verdade, assim, não se compara nem com quem pode andar de carro na cidade de São Paulo, que fica 3 horas de trânsito. Não tem nenhuma comparação. O mundo do jogador de futebol é um mundo completamente diferente. Só que a gente está partindo do princípio de que é uma comparação dentro deste mundo, né? Então a gente compara seleção com seleção. Se a gente fosse levar para a vida real, nossa, aí pelo amor de Deus, alguém que reclamar que tem que viajar muito de avião, é isso que o nosso amigo aí mandou. Falou, então tá bom, pega o metrô da Sé lá para você ver o que é. É que a gente faz a comparação dentro da seleção para seleção, né? Então, a França ter viajado 5 mil quilômetros e a Inglaterra, a Espanha terem viajado 23, 24 mil quilômetros, faz uma diferença. A mesma coisa que a gente olhou da questão de horas jogadas, né? Eu adoraria que a minha vida fosse, nos últimos 2 meses, ter jogado 11 horas de futebol, né? Não é esse o ponto. O ponto é que, quando você compara os times e os jogadores com eles mesmos, eles têm desgastes diferentes e isso pode fazer muita diferença num período em que você joga a cada 5, 6 dias, né? Não é que você está jogando uma vez por mês. E cada detalhezinho faz diferença, mas, pelo amor de Deus, não tem a menor comparação em todos os sentidos. No que ganha, no perrengue, não tem nada para comparar nesse caso. Não, exatamente, sem comparação, mas eu achei interessante eles mandarem aqui que a linha vermelha é realmente muito lotada. No nosso site, gente, tem várias outras matérias, e aí tem uma aqui agora, porque hoje teve coletiva, né? Um dia antes do jogo sempre tem coletiva dos técnicos e jogadores, e aí o Lamine Yamal reforçou a declaração dele aqui, ó. Amanhã vamos jogar um dos jogos mais bonitos, não há espaço para isso. Futebol é para integrar. Futebol é isso, é integração. Falou sobre isso e falou também do que ele tinha dito, de que não tem que ter medo da França, porque é campeão da Eurocopa. Entra lá no nosso site para você ler bem essa matéria completa, ficar informado. E, claro, deixa o seu like aqui também.